Olá, mais uma vez, meus caros e amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui juntos, lição de número 13. O amor é eterno, o amor está no ar, o amor é eterno. Coincidentemente, né? É É, 13. ó, da outra vez que a gente estava gravando, eu descobri um recurso novo aqui no meu celular que eu estou gravando. Ó, o amor, ó, ó. O amor está no ar. Ó. Gente, graças a Deus pela iniciativa dos nossos pastores. Este é o EBD em Síntese Podcast. Você já se inscreveu? Já compartilhou com os teus alunos, com os teus amigos? Olha, não deixe de se inscrever, de compartilhar, aperta o sininho para receber as notificações, né, João? Não é, Marquinhos? Partiu para É vocês? verdade. Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos os nossos professores, alunos que estão acompanhando nosso podcast aqui em nome de Jesus. Compartilhem, estejam atentos às aulas, às sínteses, né, na verdade, por assim dizer. E eu tenho certeza que vai servir bastante para você de base para sua aula. Pai do Senhor, queridos professores, alunos que estão acompanhando esse projeto, dizer que essa lição, falando de amor, do início ao fim, lição passada estávamos aqui falando sobre, da última vez estávamos aqui falando sobre amizade e seguimos com essa mesma fraternidade nas nossas gravações. Espero que vocês estejam gostando bastante desses momentos aqui, porque a gente tá aproveitando, viu? É bom, é bom. É divertido porque a gente está aqui servindo a Deus na presença de grandes amigos e falando de temas maravilhosos. A lição de hoje não podia ter outra leitura bíblica, gente. 1 Coríntios, capítulo 13. Interessante que a gente precisa prestar atenção. Você, professor, faça esse teste. Olhe o capítulo 12 e depois olhe o capítulo 14. O que é que você vai perceber? A gente vem falando sobre os dons, né? O apóstolo Paulo vem falando sobre os dons. E a igreja de Corinto, né, que essa é a primeira parte da lição, era uma igreja que tinha todos os dons. Ele disse: Ah, vocês têm todos os dons, Rica, né? Ó, cheia de é uma dons, igreja rica, maravilhosa. rica. Mas aí, para eles que estava tudo muito bom, ficaram fofinhos, né? A gente tem todos os dons. Ele vai, só tem um problema. Né, Marquinhos? Eles ficaram fofinhos com o rei na barriga que cresceu neles. Esse é o problema. Ficaram tão É fofinhos que verdade. passaram do ponto. E o apóstolo Paulo teve que, ó, puxar as orelhinhas e dizer assim: olha, vocês estão cheios de si. E aí estão achando que está cheio de dons, aí está cheio de Deus, mas vocês estão ficando cheios de si mesmos. E aí está um grande perigo e vai aí um grande alerta, né? Por quê? Porque muitos saem da igreja e o argumento costuma ser esse: a igreja não tem amor. O que é que isso quer dizer, hein, Marquinhos? O que eu acho muito incrível é porque, assim, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele combate algo muito terrível, que foi a criação dos grupos. Eram uns de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro, enfim. Então, Panelinhas, as panelinhas, né? panelinhas, as famosas panelinhas, eles criaram isso e isso, infelizmente, tanto na igreja primitiva como na igreja atual, faz com que alguns sejam beneficiados e outros preteridos. E isso não pode existir dentro da igreja do Senhor. Então, quando isso acontece, o amor que é mútuo vai se esfriando e vai se transformando em uma coisa indigesta por parte das pessoas. Por quê? Tem pessoas que têm seus pensamentos, mas outras pessoas não têm os pensamentos que elas têm. Então, o que é que as pessoas hoje fazem? O que é que as pessoas fazem? Elas excluem as outras pessoas que não pensam como elas. Isso é o que acontece geralmente nas igrejas hoje. Não é verdade, João? E a falta de amor hoje em dia enfim, terrível, assim como era naqueles dias. E é muito triste, porque assim, quando a Bíblia fala, alguns até se baseiam na questão de falar que o amor de muitos é se esfriar e acabam legalizando a falta de amor dentro da igreja ou fora dela.
E não deve ser legalizado um negócio desse. A falta de amor não deve ser legalizada porque está escrito, mas porque o amor de muitos se esfriará. Se você quiser fazer parte desses muitos que o amor está se esfriando, fica à vontade, porque eu não quero. Porque eu acho que os remanescentes que não vão esfriar esse amor é que estarão em amor para sempre na eternidade. Agora, se você quer fazer parte do pessoal que está se esfriando, aí o problema é Meu celular não atualizou ainda não, porque se eu fizesse assim, aparecer aquela fumacinha, corre. E depois eu vou testar no meu. Mas é e, maravilhoso, sabe, Raniel? Porque isso faz a gente pensar no amor e traçar distinções. O que é o amor e o que não é o amor. Esse é o nosso segundo tópico da lição. Fala aí, Raniel, o que não é o amor? Pois é, quando você lê 1 Coríntios 13, eu aprendi na minha pós-graduação, viu, Marquinhos? Eu fiz uma pós-graduação que foi muito boa, porque me ensinou coisas que eu não aprendi na graduação e até mesmo na vida. E uma coisa que o professor de contratos ele estava falando, ele dizia o seguinte: quando você for fazer um contrato, você está indo nesse caminho aí, né, do direito, né? Não sei se você já escolheu a área do direito, mas a verdade é que quando você faz um contrato, ou quando você celebra uma relação de pessoas físicas ou jurídicas, ele sempre dizia assim: deixe claro o que está incluído e o que não está incluído. Né? Deixe claro, por quê? Para não haver mal entendido, para não haver confusão. E o apóstolo Paulo, ele usa uma didática perfeita, porque ele diz o seguinte: o amor não é. O que é que ele não é? Ora, ele não é exibido, ele não é grosseiro, ele não é egoísta, ele não se irrita com bobagem. Tá entendendo? Ele não guarda mágoa. Essas picuinhas, essas bobagens que estressam, que azedam as relações, isso não é amor. Se você disser, mas eu te amo, está sendo grosseiro. As pessoas dizem, não, porque eu sou sincero. Não, existe uma diferença entre É, ser sincero e ser grosseiro. E tem muita gente confundindo essas duas coisas e tornam as relações indigestas, ruins. Elas tóxicas. fazem tóxicas. Poxa, Marquinhos, você encontrou a palavra certa. Continua daí. Diz o que o amor é agora. E para falar a verdade, meus irmãos, é muito maravilhoso, porque se temos um conceito negativo daquilo que as pessoas expressam, porque tudo aquilo que elas tentam falar que é amor para elas, na verdade, são atos de hipocrisia, são atos de inverdade. Elas têm cera nas suas roturas, elas não se curaram, elas têm cera. Mas, na verdade, o amor, se a gente for abrir a nossa Bíblia, e é importante, professor, que você abra a sua Bíblia e mostre para os alunos lá da sua classe o que é que diz a palavra do Senhor Jesus na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele diz, ó, o amor é sofredor. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e nem se soberbece, ele não se acha, não. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. E esse é o que eu mais gosto. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, Paulo fala aqui, ele é resistente. Do ponto de vista conceitual, não existe o amor, porque o amor não é um conceito. E, digo mais, não é um conceito terreno. Qual é o conceito do amor, João? e só complementando, Marco, antes de Fica à responder essa, vontade, fica à vontade. o amor, ele não só é tudo isso que Marquinhos falou, mas é uma coisa extremamente necessária Eu no não, João, dia. quem falou foi Paulo. Sim, e quem citou, quem fez a citação, É mas Marquinho, Apu de Paulo, né? Na linguagem. exatamente, exatamente. Foi isso que eu quis dizer. E não só a gente vê tudo isso assim, mas eu acho muito legal, respondendo até a questão que Marquinhos falou, Deus, ele é amor. Ele é amor.
Ele é a essência, ele é o ponto de partida dessa questão de amor. Mas ao mesmo tempo que Deus, ele é amor, a justiça dele também aqui, ó, mesmo nível. Então, ele diz que aqueles que dizem que amam a Deus precisam demonstrar o seu amor, que você diz que ama a Deus, para com seu próximo. Tanto que Jesus, ele disse, amai o Senhor teu Deus de todas as coisas, com todo o teu entendimento. A sua vida tem que ser em amor a Deus. Mas, de igual forma, semelhante a este primeiro mandamento, amai o seu próximo como a ti mesmo. Então a gente vê que essa questão do amor que faltava até em Coríntios, que o próprio Paulo diz, olha, vocês têm de tudo aí, só não tem uma coisa, e que é a mais importante, porque sem ela é como você pode fazer o que quiser da sua vida, é como se você estivesse batendo num pedaço de metal, num pedaço de lata, num sino que está ali só bang, 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 sem estar adiantando de nada. Então vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, mas não tendo amor, não adianta, porque se você não tem amor para com o seu próximo, como é que você diz que ama, não ama o seu próximo e diz que ama a Deus? Esse negócio está errado aí, tem alguma falha gigantesca nesse Pois contrato. é, João. E o que mais interessante falar, e você citou bem nas suas palavras, é que o conceito de amor não é escriturístico, não é linguístico, não é verbal. O conceito do amor é uma pessoa. Esse é o conceito do amor. Deus é o conceito do amor. Mas Deus expressa amor, ele expressa como conceito próprio através das suas ações. João 3,16, o que é que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ação. Amor é ação. Cristo deu a sua vida por nós. Isaías, antes de Cristo, não sei quantas centenas de anos antes de Cristo vir, ele disse verdadeiramente: ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Então, amar é agir, é ter ação, porque as palavras se perdem no tempo, as ações não. É interessante, viu? Quando vocês falaram do conceito de amor, Marquinho disse assim: vai, João, eu tenho para mim que ele esperava que ele falasse do original hebraico, alguma coisa assim, que ele gosta de aperrear ele. Mas eu vou falar dos gregos, não vou falar do hebraico, não. Talvez ele queira falar do hebraico. Os gregos trouxeram. A gente Aqui deixa ninguém dá sempre essa ponto sem deixa nó. para ele, né? Não, não, ninguém dá ponto sem nó aqui. Olha só, Esse bullying santo aqui. não, não, é bom, não. Você tem uma pronúncia perfeita, rapaz. A gente tem Pois que é. explorar isso aqui. Então, A vê gente, só, tá, a os gente fez gregos. a última aula, não é, Raniel? Como é Sim, que é aquela palavra? Rav, Rav, Ahav, Arrasa. Ahav, Rav, Ahav. Se eu for que falar é um negócio desse aqui, amizade. eu vou cuspir na tela. Mas vejam, quando você vai pro, quando você vai pro conceito dos gregos, né, que influenciou muito os conceitos ali no Novo Testamento em diante, até hoje a gente tem influência grega muito grande. Eles classificaram o amor, né? E eles dizem, por exemplo, que o amor com uma divindade, uma devoção, é o amor ágape. E falaram de outros amores, né? Estorgete, Filéu, Eros, etc. Mas eles tentaram colocar Deus numa caixinha e chamaram de ágape, né? E às vezes até a gente, quando está dando aula, a gente é levado a conceituar o amor de Deus como ágape. Mas cá para nós, não diga a ninguém não, fica só entre nós três e vocês estão assistindo. Não tem como classificar o amor de Deus, tá? Não dá para colocar numa caixinha, não. Nem de ágape, nem do que você quiser, porque o amor de Deus não se explica, tá certo? O amor de Deus se vive. E ele diz, né? Você vê que ele inspirou os apóstolos a falarem. Não foi só Paulo que falou sobre o amor. Por exemplo, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, aquilo que a gente só olha e só enxerga falhas, só tem um jeito de resolver. É quando você coloca doses cavalares de amor, porque ele é o único capaz de cobrir os pecados, de limpar,
de nivelar as relações, né? E também Deus inspirando o apóstolo João na sua primeira carta, coincidentemente, capítulo 4 e versículo 8, olha só. Primeira carta de João, primeira carta de Pedro. 4, 8, fica fácil de lembrar, hein, professor? Aí ele falando, João, Certeza. ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Já pensou? Você não pode abrir a sua boca para dizer que conhece a Deus se você não tiver amor. Então, isso é o conceito mais necessário do cristianismo, do evangelho. Quando você vai lá para Gálatas capítulo 5, você vê as obras infrutuosas da carne e você vê um paralelo com o fruto do Espírito. E o primeiro gominho chama-se amor. Então, o amor é o elemento de ligação entre Deus e os homens, entre os É a homens base e do as suas. evangelho. É a base do evangelho. Então, eu não posso pensar no evangelho se não tiver essa cola chamada amor, né? Eu não posso falar de perdão se não tiver amor. Eu não posso falar de redenção se não tiver amor. Não é verdade, João Marquinhos? É Ex- verdade. Exatamente, e já que falaram tanto sobre essa questão do hebraico, Ó, vai, Marquinhos. Vai, João, vai. lembremos da nossa primeira lição, que foram conceituados aqui os tipos de amor, como a Bíblia traz o amor, e lembremos de um texto que está lá em Êxodo capítulo 20 versículo 6, que aparecem os dois termos no hebraico que fala sobre o amor, e que, da mesma forma que Deus ele cobra o ahav, o amor seu para com Deus, ele cobra o hesed, que é o amor para com o próximo. Diz assim: porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Então a gente tem aí, porém eu sou bondoso, eu ajo de benevolência, assim como vocês devem agir com hesed, com aqueles que me amam, ahav, e obedecem os meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Então, são coisas assim profundas quando a gente vê essa questão do amor ali nas entrelinhas, em toda a história da humanidade, desde ali da criação do homem, a redenção e a promessa de que um dia estaremos na eternidade com Ele, vivendo na plenitude desse amor aí. É verdade. Se você que está nos assistindo parar para pensar, antes, porém, não esqueça de dar aquele joinha e não esqueça de compartilhar os nossos podcasts aqui, tanto desta classe dos adolescentes, como das outras, adultos, enfim, jovens. Compartilhe e divulgue esta ideia. Mas se você parar para imaginar aqui, nós já permeamos nas nossas falas pelo menos os dois primeiros tópicos, os dois tópicos da lição. João estava rindo Esse aqui povo dos é, meus símbolozinhos, ó, ó, ó. esse povo é engraçado demais. O meu não faz, eu fico aqui sorrindo. A pessoa quer fazer um negócio sério, meus irmãos, mas é assim. E a Olha, gente, a gente mas é porque. já conseguiu andar aqui já. E a gente vai Sim, pro sim. terceiro, né, Raniel? Que é Terceira parte. que é Estamos chegando lá. Olha testando, só, testando testando o o amor. amor. Vê só, o amor, ele pode passar uma imagem errada quando a gente não conhece o conceito adequadamente. Então, é, esse amor que vem da Idade Média, esse amor que é aquele amor romântico, ele não se parece com o amor que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, esse amor romântico, esse amor dos contos, das histórias, ele é muito pouco prático. E ele até descamba para as coisas trágicas. Isso não é o amor de Deus, não. Isso é amor da Idade Média, amor dos livros de romance, tá certo? O amor de Deus, ele é um amor que se mostra na prática. E ele é um amor que, inclusive, confronta,
tá certo? Então, o terceiro tópico da lição, eu falei terceiro assim, né? Assim, ó. Terceiro tópico da lição, ele fala do amor verdadeiro que confronta a gente quando o nosso comportamento é reprovável. E o amor de Deus, ele não nos deixa enganados, ele não nos deixa cometer falhas e seguir no caminho do pecado. Não, senhor. Não, senhor. O amor de Deus, já diria o escritor, né, eu acho que foi Paulo que escreveu aos Romanos, ele nos constrange, né? O amor de Deus, ele nos constrange a viver em santidade. Ele nos constrange por quê? Porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, que eu não consigo viver em pecado. Eu tenho que viver para Ele, né? A minha vida muda, né? Assim, João? Exatamente. E é um amor que o poeta também escreve no hino da harpa. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste. Ah, quanta dor não padeceste, meu coração para conquistar e o meu amor ganhar. Belíssimo, belíssimo. Você vê a questão de que esse amor nos constrange tanto, nos amarra ali com cordas de amor, que a gente não tem outra opção a não ser se render a esse amor grandioso de Deus. Não tem, cai todas as barreiras ali, você deixa de lado todas as coisas, você se rende a esse amor dele, porque não, o que você colocar de empecilho para dizer que não esse amor não vai lhe abranger, não pertence a você ali compartilhar desse amor, ele coloca abaixo tudo isso. E a gente só se rende a ser amado por Deus. E eu acho que o Pois amor mais é, prático, não tem como ter amor mais prático do que ele que se entregou, né, Marquinhos? com certeza. Ele podia É, falar, 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 ele foi lá e fez. fez, ele simplesmente foi lá na cruz do Calvário e disse, rapaz, eu vou dar aqui a minha vida por eles e o amor de Deus vai estar em seu estado puro. Olha, Jesus na cruz do Calvário, crucificado, sofrendo, escarnecido, ferido, perfurado nas mãos, nos pés, no lado, na cabeça, por pontas daquela coroa de espinhos que alcançavam seus 15 centímetros, perfurando o couro cabeludo de Jesus. Jesus com a cara toda cheia de sangue. Ele provou para o mundo o estado puro do amor de Deus. Até onde o amor de Deus pode chegar. E mais do que isso, são limites que nós não conhecemos. O limite do amor de Deus é desconhecido para nós. Se para nós o limite é dar a vida por outra pessoa, o limite do amor de Deus vai muito além disso. Mas em Cristo, nós conhecemos a grandiosidade do amor de Deus que foi na cruz do Calvário. E muito, porém, é muito importante a gente dizer, Raniel e João, que amar não significa concordar com o outro. Eu te amo, mas eu não concordo com o que você faz. Eu amo você, mas eu não concordo com o que você fala. Eu amo você, mas eu não concordo para os lugares que você vai. E João falou sobre Deus ser amor, mas ele é justo. O escritor aos Hebreus falou: Deus é fogo consumidor. Ele é. Do mesmo jeito que ele é amor, ele é fogo consumidor. Ele se equipara em suas duas características, e isso é maravilhoso. Então, é muito importante a gente pensar nisso, não é, Raniel? Que se a pessoa está errada, o que é que a gente faz? A gente diz que ama, a gente diz que ama, mas a gente aponta, porque a maior prova de amor não é eu dizer que amo, é ajudar aqueles a quem eu considero que amo de verdade. Não é verdade, Raniel? Perfeitamente. Você vai lá para Efésios capítulo 3. Você vai ver que a única forma de você compreender o amor, ele inclusive cita as dimensões, né? Altura, largura, profundidade. A única forma é se Cristo estiver dentro de você, para que você realmente compreenda como esse amor é rico, como ele é grande, como ele é abrangente, mas ele também esbarra na justiça, né? E a gente não pode se furtar
a responsabilidade desse amor. Esse amor ele traz com não, o amor de Deus ele traz consigo a responsabilidade, o comprometimento, a seriedade de um voto feito a Deus para vivermos uma vida santa, né? Assim como está lá em Levítico capítulo 19, se não me engano, ele fala assim: sede santos, porque eu sou santo, né? Então o estado de Deus exige santidade. Então eu compreendo o amor, mas eu compreendo também a justiça de Deus. E aí quando lá na oração modelo, né, Mateus escrevendo, capítulo 6, ele diz: "Buscai primeiro o reino e a sua justiça". A gente nunca pode esquecer que no reino de Deus existe o seu padrão, o padrão de santidade, de amor e tudo, mas a gente não pode dissociar o reino da justiça. Então, a gente não pode também, né, entrar com toda a força em cima dos nossos amigos, dos nossos colegas de colégio e tudo, sem que eles percebam o amor. Mas se eles percebem o amor, eles enxergam Cristo em você, você abriu o canal para falar do Evangelho e você precisa dizer a verdade. Porque, olha, céu é céu, inferno é inferno, pecado é pecado, santidade é santidade. A gente não pode. Eu tenho visto, queridos, assim, alguns pastores, não vou citar nomes, mas eu tenho visto um evangelho de facilidades. Ele começou muito mais fortemente nos Estados Unidos, mas está vindo aqui para o Brasil, como a gente importa tudo dos Estados Unidos, até o que não presta. Alguns pastores que estão pregando tanto amor, que criaram até um negócio chamado hipergraça, né? Inventaram isso daí, e que Deus passa a mão por cima da cabeça de todo mundo, e não importa o pecado que ele cometeu e permanece cometendo. Gente, isso não é bíblico, tá? O amor de Deus, ele encobre o pecador que se arrepende. Precisa haver consciência do pecado e precisa haver arrependimento, né, João? Exatamente. Como já foi bem falado aí, e mais uma vez enfatizando essa frase de que o amor, a justiça, os atributos de Deus estão ali igualados. E isso que Raniel falou foi fenomenal, nessa palavra que ele falou, em relação de que esse amor, assumir esse amor, nos traz uma responsabilidade imensa para com esse amor. Porque se o amor não suspeita mal, não é leviano, se o amor não faz nada que prejudique o outro, então a partir do momento que Deus ele compartilha o seu amor para comigo, agora eu tenho a responsabilidade de também seguir uma vida que, como a gente falou, que o amor ele se mostra em obras, então agora você vai provar que você ama a Deus. Como? Vocês são meus amigos, se fazem o que vos mando. Então, Segundo Coríntios 5,17 me permite dizer, né? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas Deixa, antigas, velhas passaram, né? Eis que tudo se fez novo. deixa eu dizer uma coisa que saltou aqui à minha cabeça, só para a gente concluir. É Sim, muito maravilhoso porque o que Paulo escreve aos Romanos, ele escreve dizendo assim, capítulo 15 e os versículos 3 em diante. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, veja só, o amor não nos leva a uma agradabilidade, agradabilidade, eu creio que seja essa palavra, interior, própria. Não é eu me agradar daquilo que eu estou fazendo, mas é agradar a Deus naquilo que estou fazendo, apesar daquilo que eu estou fazendo ser motivo de chateação para mim mesmo, porque quem ama, ama por inteligência também, ama porque Jesus mandou,
Ama porque é o que a palavra diz. Ama porque precisa amar. E ama porque no céu só reina o amor. Então, se você está nos assistindo e ainda tem dentro do seu coração esse sentimento, não preciso me aproximar, não preciso amar, entenda, entenda. Agradou não foi a Cristo, não. Agradou ao Pai, moê-lo. Agradou ao Pai, moê-lo. Não foi Cristo que agradou. Você acha que Cristo estava gostando daquilo tudo que está acontecendo com ele? No seu interior, como ser humano? Eu creio que não. Mas agradou ao Pai, moê-lo. E por fim, nós estamos aqui a caminho da eternidade. Porque o amor, ele não é terreno. Como diz o título da lição, o amor é eterno. Amém. Gálatas 1:4 diz, né? Ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar. Esse é o objetivo do amor de Deus, é resgatar, é trazer para perto, né? E a gente não pode viver um evangelho em que o meu amor afasta. O amor que eu digo que tenho afasta. Se eu tenho o amor de Deus, eu trago para perto, eu resgato, não é isso? Então, esse amor de Deus que esteja inundado no coração de você, professor, seja esse amor de Deus para o seu aluno, porque ele não está vendo Deus, não, ele está vendo você. Então, ele precisa sentir o amor de Deus através das suas palavras, das suas ações, das suas atitudes, porque o amor de Deus é o amor que faz. Meu pai, pastor Celedon, sempre diz essa expressão: o amor é o amor que faz, porque a gente já está meio assim encharcado daquele amor que só fala. O amor de Deus é o amor que faz. E nós precisamos seguir este mesmo exemplo com os nossos amigos, nossos pais, com os nossos primos, parentes, né? Precisa ser uma constante. Então, eu desejo o amor de Deus na tua vida, uma aula abençoada e que muitos mais alunos se cheguem e a tua classe cresça, que o Senhor te abençoe em tudo, em nome de Jesus, e assim eu me despeço. A paz do Senhor. Pai do Senhor, para você, professor, você, aluno que nos acompanha até aqui, acredito que é o nosso último encontro nesse trimestre, É, né? sim. Então, Pai do Senhor, até uma próxima oportunidade, que esse amor que falamos e conversamos durante todo esse trimestre, que ainda tem mais uma, que esse trimestre tem 14, hein? Não vai ficar no 13, tem 14. Então, aguarde que ainda temos mais um episódio aí e Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Até o próximo trimestre, nos encontramos mais aqui, em nome de Jesus. Paz do Senhor, gente.